É isso aí, então. Então o professor respondeu. E agora também, professor, nós temos a pergunta do Cleiton, que se enquadra também na mesma pergunta do Magno. Eu vou ler as duas perguntas e aí, em cima disso, o professor pode fazer o seu comentário ou a sua fala. O Cleiton perguntou: por que, se o dízimo é válido para algumas instituições, por que então não se faz a manutenção do órfão, necessitado e a viúva? Essa é a pergunta do Cleiton. Agora tem a pergunta do Magno. Magno, forte abraço, meu querido. Obrigado por participar aí, mandando a sua pergunta. E o convite está feito no dia que você quiser também comparecer com a gente. Não só o Magno, mas todos os amigos que quiserem acompanhar o nosso trabalho de perto, o convite está feito. A pergunta do Magno é a seguinte também. Vamos ler da fórmula que ele formulou a pergunta. Magno Franco da Rocha: quero saber se a prática do dízimo é um princípio bíblico e se é válido nos dias de hoje. Então temos aí, professor, duas perguntas aparentemente diferentes, mas que a sua resposta e o destino delas é o mesmo. Professor Davi, o que o senhor tem a dizer sobre o dízimo? Obrigado, Magno, pela sua pergunta. Obrigado também, Cleito, pela sua pergunta relacionada a essa questão do dízimo aí. Um grande abraço a vocês. Então, vamos para a do Cleito primeiro, se bem que as duas dá para emendá-las juntas, né? Dá para deixar as duas juntas. Ô Cleito, se de fato o dízimo é válido para os dias de hoje, ele tem que ser usado sim, para socorrer aí os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, sim. Né? Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada vai trabalhar com muito carinho essa questão de que a igreja, a comunidade de Deus, no caso, dê atenção ao órfão e à viúva, né? Tiago vai citar que a verdadeira religião para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. E no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos vão criar um grupo de obreiros especificamente chamado diáconos, que cuidava dessas pessoas, dos necessitados, das viúvas, as gentias, no caso, que tinham necessidades daquela época também. Então, a sua pergunta relacionada a essa questão do dízimo tem que ser usado sim. Se existe dízimo em algumas instituições, se algumas instituições reconhecem o dízimo como mandamento do Senhor, tem que ser usado sim para esse fim. Agora, pegando aí a pergunta do Magno e já emendando, quero saber se a prática do dízimo é um princípio bíblico e se é válido nos dias de hoje. Se é válido nos dias de hoje ou não, não tem como negar que seja um princípio bíblico. Vamos por partes para explicar essa questão aí. Quando se fala de dízimo, a primeira coisa que nos vem à mente é que o dízimo é da lei, né? Que o dízimo é da lei. E não tem como a gente dizer que o dízimo seja da lei especificamente. O dízimo é uma prática que já existia mesmo antes de Israel começar a fazer, certo? De acordo com a própria história em si, a gente consegue ver que havia outras nações que faziam isso também. Na época de Jesus também, Roma também praticava isso de uma forma, de um fim político, mas havia essa prática dos 10% de determinada coisa para um determinado propósito. Mas vamos trabalhar a questão bíblica. No caso, quando Abraão voltou de uma determinada batalha que ele enfrentou para salvar o seu sobrinho Ló, diz a Bíblia que ele veio até um determinado homem chamado Melquisedeque, que é denominado como rei sacerdote de Salém. E Abraão, este homem recebeu Abraão com pão e vinho, né? Como se fosse boas-vindas para ele, uma espécie de pacto que os judeus fazem entre si, que não convém dizer agora o que seja de fato esse pão e vinho aí, né? E Abraão, diz a Bíblia, que deu a ele o dízimo de tudo, no caso. E é interessante notar que neste momento a gente não tem templo, a gente não tem nada ainda existente que precisava de manutenção com esse dízimo, né? Pelo menos demonstrado no texto, não existe explicação do porquê e para que, no caso, Melquisedeque usou esse dízimo. Mas com o tempo o próprio dízimo vai se tornando lei a partir da lei de Moisés, no caso. E normalmente os dízimos eles eram dados para os levitas, porque os levitas não tinham trabalho à parte como as outras tribos tinham. Se tínhamos 12 tribos, a tribo de Levi, que era a tribo consagrada diretamente ao Senhor, que estava constantemente no trabalho do templo, era uma tribo específica que deveria viver dos dízimos, né? Então, nesse caso, acaba surgindo o dízimo em si
para os levitas. E os levitas davam parte desse dízimo que recebiam também aos sacerdotes, que seria chamado dízimo dos dízimos. Então começa historicamente mais ou menos aí. Mas a gente entende que, biblicamente falando, se o dízimo existe, ele passa a existir no sentido de lei por causa da existência do templo e dos levitas e dos sacerdotes, que dependiam, que viviam desse dinheiro que as pessoas davam, que se chamada de dízimo nesse contexto, né? No Novo Testamento, a gente tem pouquíssima coisa que fala sobre o dízimo. O livro que vai trabalhar mais sobre essa questão é o livro de Hebreus, fazendo também uma análise do Antigo Testamento. Aí nós teremos Jesus, em Mateus 23, questionando os escribas e fariseus quando falavam, quando queriam demonstrar uma certa religiosidade para o povo, né? E dando o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. E Jesus diz a eles que eles deveriam continuar fazendo determinada coisa, mas sem tanta religiosidade assim, fazendo uma análise bíblica, mas sem desprezar o mais importante da lei, que era o amor. Porque se nós tivermos que trazer para os dias de hoje e dizermos que o dízimo é bíblico e tem que ser praticado hoje, a gente tem que entender que a prática do dízimo não me faz mais salvo ou menos salvo do que aqueles que não fazem. Certo? A gente tem que entender isso de forma equilibrada. E o próprio Cristo vai dizer que o amor é muito mais importante do que o dízimo em si. Eu posso ter pessoas que em determinadas comunidades que dizimam, que sejam dizimistas fiéis, como algumas dizem, e de fato não ser um cristão verdadeiro porque não exercitam o amor nem a piedade. Eles fazem isso baseado na sua religiosidade, assim como os fariseus faziam naquela época. Agora, o Novo Testamento não vai trabalhar muito essa questão do dízimo, principalmente porque no Antigo Testamento isso já estava muito bem exposto. Tanto é verdade que se nós formos ver fora do Pentateuco em si, nos outros livros é pouquíssimo que se fala de dízimo. Se nós tivermos aí, acho que se não me engano, acho que tem 32 passagens no Antigo Testamento que fala de dízimo. E se nós formos pegar 32 passagens para 39 livros no Antigo Testamento, é pouco demais. Se de fato eles queriam sistematizar a doutrina do dízimo no Antigo Testamento. Então não existe essa proposta de querer sistematizar demasiadamente a doutrina do dízimo no Antigo Testamento, no sentido de que as pessoas seriam ou não salvas ou espiritualizadas se de fato elas dizimassem. O último livro no Antigo Testamento que vai falar sobre isso é de Malaquias. E o texto de Malaquias está muito voltado ao sacerdócio e aos levitas, não às pessoas comuns do dia a dia. Não a comunidade de Israel. Não a comunidade de Israel em si, mas que eles dizimavam. A história prova isso, que os israelitas dizimavam. No Novo Testamento havia essa questão de oferta, de dízimo, tudo era comum entre eles, e você vê que no Novo Testamento não houve essa preocupação de sistematizar essa questão, porque era algo muito comum entre eles. Você vê que nos evangelhos não vai falar quase que nada. É Jesus que diz, deveis fazer essas coisas sem omitir as outras. Então Jesus mandou que eles continuassem fazendo o que eles deveriam fazer, porque havia um templo, havia sacerdote, havia levita, havia toda uma manutenção do templo que deveria ser feita através daquele dinheiro, mas não esquecer de continuar fazendo o mais importante da lei, que era o amor em si. E ele pergunta, é um princípio bíblico válido para os dias de hoje? Eu acredito que seja. Não, você está de forma bastante equilibrada aqui. Eu sou dizimista, por exemplo, não tenho medo de dizer isso aqui, mesmo na frente de vocês, sou dizimista, mas não sou um dizimista que eu preciso dizimar para ser salvo. Se um dia eu não tiver condição de dizimar e se não dizimar, eu não vou me achar menos salvo por não ter dizimado. E eu também acho que seja exagero a gente condenar uma pessoa ao inferno porque ela não dizimou. A Bíblia não dá abertura para isso. Paulo vai dizer que se existe alguma coisa que eu tenho que dar para a obra de Deus, isso deve ser feito com alegria. Se não for feito com alegria, com voluntariedade, aí entra a religiosidade. Então, se for apenas com peso de religiosidade, o seu dinheiro será útil para alguma coisa, mas isso não pesará nada para Deus, porque foi feito baseado na religiosidade, não na alegria, não na voluntariedade. Havia a questão de ofertas, alçadas, ofertas voluntárias na época do Novo Testamento, mesmo assim, e Paulo sempre vai trabalhar essa questão da voluntariedade, não a questão da obrigação. Se alguém tiver que contribuir, Paulo vai dizer que contribua segundo o que Deus colocou no seu coração, ou seja, é parte de mim.
não da religiosidade, não do mandamento que foi colocado em si. Eu sei que talvez alguns dos nossos ouvintes podem até questionar a questão de que se seja aceito hoje. Davi, o dízimo não pode ser mais aceito hoje porque não existe mais o templo, então não existe também o sacerdote, não existe mais o levita, aquilo. Mas mesmo assim existem lugares onde as pessoas se reúnem que têm necessidade de pagar água, luz, de comprar um banco, de pagar a energia, tudo. Então eu acho que qualquer pessoa que queira estar no lugar e desfrutar do bem-estar que aquele lugar possa trazer a ele, eu acho que nada mais do que é justo a pessoa participar daquilo dali, dando alguma coisa também, ainda que seja principalmente de forma voluntária em si. Professor, o senhor citou a questão de Mateus 23. Daqui a pouco eu passo para você, Rogério, para você fazer algum comentário em cima também da fala do nosso professor. Eu e o Rogério já conversamos muito sobre esse assunto e até por questão de ética, se eu frequento um lugar, por que não contribuir? Isso é uma questão de ética. Se eu venho aqui, se eu sou uma pessoa que eu tenho um costume de vir aqui na sua casa, se eu sou uma pessoa que eu tenho um costume de vir aqui usufruir, almoçar ou jantar, qual que é o problema de eu não contribuir com alguma forma, ou trazer no almoço, ou seja lá o que for, contribuir? Eu acho que isso, por questão de ética, é louvável e aceito. Sim. A questão teológica. A questão teológica é simples. Por exemplo, Mateus 23, que o senhor citou, que quando Jesus fala para os fariseus que eles não devem omitir essas coisas, né? Que tem que fazer, né? Praticar o dízimo. Isso está explícito. Mas nós podemos observar que Jesus ele está falando com um povo judeu, um povo que tinha que seguir a lei de certo ponto. Quando parte para esse outro lado trazendo para o hoje, igual o professor mesmo já disse com a sua própria palavra, que é contra a igreja que impõe essa prática, muitas das vezes usando o gafanhoto como aquela coisa toda para poder amedrontar o fiel. Só que no Novo Testamento, se você for ver, quando se trata já da Nova Aliança, esse nome dízimo, ele deixa de ser usado porque Paulo mesmo, ele bateu muito nessa questão de que não se remenda o pano velho com o pano novo. Então, suponhamos assim, digamos que as igrejas evangélicas hoje, ou o movimento, seja lá o que for, que é adepto desse nome dízimo, eles não estariam sendo incoerentes por não também obedecer ao sábado, porque o sábado, em termos de peso e balança, o sábado, para o judeu, ele é um dos maiores mandamentos que existe, isso dentro da cultura dele. Então, por que hoje em dia, mesmo nós reconhecendo que o dízimo ele é algo necessário, por que hoje em dia também não tem essa mesma preocupação com o sábado e a forma teológica que eles usam para desconsiderar o sábado é ridícula? Porque eu já vi muitas pessoas falar, mas Jesus colheu os discípulos de Jesus colheu espiga no sábado. Mas se você for ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eu pergunto, por exemplo, o professor citou Mateus 23, citou também que no Antigo Testamento existia a prática da questão do dinheiro, mas o dízimo ele era dado como cereais, né? E hoje também muitos pastores ou líderes religiosos eles usam a questão dos cereais, do alimento, para dizer que aquilo ali, o dinheiro não existia, e nós já sabemos que em Gênesis a moeda já existia, porque o próprio José ele foi vendido por moedas para os ismaelitas. E aí eu pergunto, por que as igrejas hoje elas não abrem mão dessa prática? É uma pergunta longa de fazer, porque conforme que o senhor falou, eu gostaria de cercar tudo para quê? Para não ficar dúvida para aquele que está assistindo, para ficar uma coisa clara. Por que então que existe essa incoerência na questão do sábado e na questão do dízimo? Olha, eu acho